Olá, bom dia, quinto ano. Tudo bem com vocês? Preparado para a nossa aula de sábado? Então vamos pegar os nossos materiais para darmos início à nossa aula. E nesta aula vocês vão precisar do livro integrado de vocês. Nós vamos trabalhar nas páginas 16 a 20, lápis e borracha e também um caderno para fazer alguns cálculos, tá bom? Então vamos lá? Nessa aula, nós vamos falar sobre hora, minuto e segundo. Então, acompanhem comigo no livro de vocês na página 16. Logo na página 16, nós temos um pequeno texto que diz assim: Você sabia que o Brasil é o país campeão em números de raios? Sabiam, quinto ano? Se não sabiam, vão ficar sabendo. Isso porque boa parte do nosso território está localizada entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, numa região do planeta que, por conta da temperatura, é favorável à formação de nuvens de tempestades. Caiu onde? Existe uma maneira de saber a que distância o raio caiu. É isso aí. Existe sim, existe um cálculo que nós fazemos para saber assim o ponto onde o raio cai, tá? É simples, mas você precisa ser rápido. Quando vir o clarão, conte quantos segundos se passaram até ouvir o som. Depois, divida esse tempo por 3 e terá a distância aproximada em quilômetros do local em que o raio caiu. Olha que interessante. Então, quando estiver com tempo de chuva, e se vocês quiserem mais ou menos, se quiserem saber onde o raio caiu, façam esse desafio aí, esse teste que o livro trouxe para vocês. Segundo levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em média, são aproximadamente 78 milhões de raios por ano no país. Se os raios fossem igualmente distribuídos, seriam cerca de 8.900 por hora, 148 por minuto, ou mais de 2 por segundo. Então, agora, para nós confirmarmos esses valores aí, eu peço que vocês peguem a calculadora e nós vamos fazer uma continha, certo? Pegar a calculadora? Então sigam as minhas instruções. Primeiro, dividimos 365 para encontrar o número de raios por dia. Como ele chegou neste resultado aí de 78 milhões. Então é esse resultado que nós vamos descobrir. Depois, dividimos por 24 para encontrar um número por hora. Por que 24 horas? Porque nós sabemos que o dia ele tem 24 horas. Então, é por este motivo que nós vamos dividir depois por 24. E então, dividimos sucessivamente por 60 e 60 novamente para encontrar um número de raios por minuto e por segundo. Então, a continha vai ficar 78 milhões dividido por 365 dividido por 24, que vai dar aí um número. A professora não deu um resultado ali, um resultado X, deu um resultado quebrado, um resultado com dízima, que é o que é uma dízima? É a repetição de alguns números. Então, para que facilite o cálculo ou até mesmo a compreensão do resultado, nós usamos um símbolo, que é o igual e um tiozinho em cima do igual, que significa aproximadamente, tá? Então, vai dar aproximadamente 8.904 raios por hora. Terminou a continha? Não. Agora, nós vamos pegar esse resultado, 8.904, e vamos dividir por 60, que vai dar aproximadamente aí 148 raios por minuto.
Acabou? Agora falta os segundos. Então, novamente, nós vamos pegar esse resultado que é 148 e nós vamos dividir por 60, que vai dar igual aproximadamente 2,46 raios por segundo. Olha que legal. Então, façam esse cálculo aí, porque isso vai ajudar vocês a compreenderem a questão da distribuição da hora, minuto e segundo, ok? Continuando. Na próxima página, nós temos 3 questões. Então, vamos responder juntamente, ok? Escreva usando apenas algarismos os números aproximados de raios por ano no Brasil. Então, agora vocês vão voltar aí lá no texto de vocês. No texto de vocês, nós temos essa especificação que vai dar uma quantidade. E qual é a quantidade que vai dar? 78 milhões, que é a quantidade que está lá no texto que nós acabamos de ler. E tem um recadinho importante aqui para vocês. Hora, minuto e segundo são unidades de medida de tempo. Então, vocês sabem, quando nós estivermos falando de horas, minutos e segundos, nós estamos falando de tempo. O tempo cronológico, a questão que conta ali as horas, os minutos, enfim, ok? Agora, vamos para a próxima atividade. Diz assim, suponha que 15 segundos após ter visto um clarão de um raio no céu, você ouve o som dele. A que distância aproximadamente esse raio caiu? Vamos novamente fazer um cálculo. Então, nós vamos pegar ali, 15 dividido por 3. Que 15 dividido por 3 vai ser igual a 5. Então, o raio caiu aproximadamente 5 quilômetros. E agora nós vamos para a última questão. Um raio caiu a 6 quilômetros de uma escola. Quanto tempo se passou entre o clarão e o som desse raio? Observe que aqui nós temos a quilometragem é outra. Nós temos aqui 6 quilômetros. Então, nós vamos fazer uma continha também de divisão. Multiplicação. Vamos multiplicar 6 vezes o 3, que 6 vezes 3 é igual a 18. Então, quanto tempo se passou entre o clarão e o som desse raio? Passaram-se 18 segundos. Observem que as unidades de medidas empregadas aí são diferentes, tá bom? Então, crianças, agora nós vamos para a seção Eu Cidadão, tá? Na seção Eu Cidadão, nós temos algumas informações que é direcionada a vocês, tá? Então, vamos lá. Veja alguns cuidados que devem ser tomados em dias de tempestade para evitar acidentes com raios. Então, quando estiver com tempos de chuva, nós devemos tomar alguns cuidados para que não aconteçam esses acidentes, porque vocês sabem que dependendo da descarga elétrica de um raio, ele mata, né? Ele pode levar uma pessoa a óbito, ou também não somente as pessoas, como também os animais, certo? Se estiver na rua, não fique em lugares abertos. Procure abrigo dentro de veículos, em prédios ou túneis e estações de metrô subterrâneas. Por quê? Porque é coberto, né? Então, vocês têm onde se protegerem, caso aconteça alguma coisa. Não empine pipas, não permaneçam em rios, piscinas ou mar. Também é muito isso, quando está no tempo de chuva, com raios e tudo mais, não devemos ficar próximos de água. Se estiver em casa, não segure aparelhos ligados na tomada, como usar o celular enquanto está carregando a bateria, e fique longe das janelas também. Então, tudo isso aí são regrinhas
são dicas de cuidados que vocês vão evitar acidentes com os raios. E agora nós vamos para a seção lápis na mão. Então pega o lápis, a borracha e vamos lá. O primeiro exercício a prof vai fazer juntamente com vocês. Os demais exercícios vocês vão fazer sozinho. Então o número 1 diz assim: observe o relógio analógico ao lado. Então muitos de vocês não conseguem fazer a leitura de horas nesse relógio analógico, porque vocês estão habituados, né, com a tecnologia, e na tecnologia, nos nossos celulares, ou até mesmo os relógios que estão vindo agora, eles estão vindo digital, né? Então, tem muitos de vocês que têm dificuldade de fazer a leitura nesse relógio, mas eu aconselho a vocês a praticarem, porque é interessante, tá? Então, vamos lá. O ponteiro vermelho, que é o menor de todos e o mais lento, ele marca as horas. Ele dá uma volta completa em 12 horas, certo? Então, esse reloginho pequenininho, esse ponteiro pequenininho, ele dá uma volta todinha no relógio. O ponteiro azul, ele marca os minutos. Observe o tamanho entre o ponteiro vermelho e o ponteiro azul. Então, o azul é um pouco maior que o vermelho. Ele completa uma volta em 1 hora, tá? Então, em 1 hora, ele faz o percurso todinho do relógio. O ponteiro verde, que é o mais longo e o mais rápido, marca os segundos. Ele dá uma volta completa em 1 minuto. Então, observe quão rápido esse ponteirinho verde é. Geralmente, nós não utilizamos os segundos, nós falamos as horas e os minutos, tá? Então, já nos relógios, quando vocês estão praticando uma competição, um exercício, enfim, estão jogando, lá nós marcamos as horas, os minutos e os segundos também, tá? Em jogos, qualquer tipo de esporte, conta-se os segundos também. Então, aí nós temos a letrinha A. A letrinha A diz assim: quantos minutos há em 1 hora? E em 2 horas? Em 1 hora, vocês estão vendo ali que nós temos 60 minutos. Então, aqui nós temos o quadro com as horas e o quadro com os minutos. Então, 1 hora equivale a 60 minutos. E em 2 horas? É simples, né? Se 1 hora são 60, então 60 mais 60 dá igual a quanto? 120, tá? Ou podemos fazer a multiplicação, 2 vezes 60, que é igual a 120. E em 3 horas? Então, basta multiplicar 3 vezes 60, que é igual a 180. Ou efetuar a operação da adição, 60 mais 120, que é o resultado anterior, que vai dar igual a 180. 12 horas. E os minutos? Então, ali nós temos 12 multiplicado por 60, que é igual a 720. Ou 4 vezes 60. Então, 60, 60, 60, 60. Que vai ser igual a 720. E 24 horas, que é um dia. Então, 24 vezes 60, que é igual a 1440. Ou 2 vezes 720. Que aqui nós sabemos que é metade, né? Ó, aqui, metade do dia e aqui é o dia inteiro. Então, se é metade, basta eu multiplicar por 2, tá? E aí, nós temos o exercício B, que é parecido com esse, só que agora não são horas, são minutos e segundos. Então, aqui, 1 minuto tem quantos segundos? 60. E 2 minutos? Quantos segundos tem? Vocês vão fazer os cálculos aqui. Lembrando que vocês vão utilizar esses valores aqui, tá? Dos minutos para efetuar os cálculos aqui, ok? Depois que vocês terminarem de fazerem esse quadro, vocês vão responder quantos segundos há em 1 hora, de acordo com o que nós já vimos lá aqui atrás, ó, nesse quadrinho. Então, vocês vão responder. E quantos segundos há em um dia inteiro, tá? Façam aí com bastante atenção. E aí tem um recadinho. Indicamos hora com o símbolo H.
minuto com MIN e segundo com S. Então, 1 hora equivale a 60 minutos, 1 minuto equivale a 60 segundos e em 1 hora nós temos 3.600 segundos, tá? O exercício 2, vocês têm aí o atleta de Uganda, Stephen, foi campeão da maratona dos Jogos Olímpicos de 2012. O segundo e o terceiro lugar ficaram com os atletas do Quênia. Observe a seguir os tempos desses 3 atletas. Então, aí vocês estão vendo os 3 atletas e cada um deles tem o seu tempo. Então, vocês vão observar qual foi o tempo do campeão da maratona. Vão responder aqui. O que ficou em primeiro lugar, qual é o tempo dele? B. Escreva os tempos dos segundos e do segundo e do primeiro colocados no quadro, separando horas, minutos e segundos. E descubra qual é a diferença entre eles. Faça a subtração de cada unidade de medida separadamente. Então, aqui vocês vão voltar no exercício anterior, vão pegar o tempo do segundo colocado, do primeiro colocado e vão fazer aqui a continha. Não se esqueçam que todo problema tem que ter uma resposta. Aquele ali está perguntando, ele quer saber a diferença entre eles. Então, vocês vão responder aqui a diferença entre eles. O mesmo para a letrinha C. Qual é a diferença entre os tempos do terceiro e do segundo colocado? Então, vocês vão voltar lá, vão pegar o tempo de cada um, vão fazer a continha e vão colocar a resposta aqui no final, tá? E o exercício número 3. O triatlo se tornou um esporte olímpico durante os Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália, no ano 2000. É um evento atlético composto de 3 modalidades, por isso que se chama triatlo, tá? Natação, ciclismo e corrida, nessa ordem e sem interrupção entre elas. É praticado tanto por homens como por mulheres. Nos Jogos Olímpicos, as provas de triatlo são organizadas da seguinte forma: 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. Esse percurso também é utilizado nas provas do Campeonato Mundial. Marina está treinando para participar de uma prova de triatlo. Veja os tempos que ela conseguiu em seu último treino completo. Então, aí vocês têm o tempo que Marina teve em natação, no ciclismo e na corrida. Então, vocês vão analisar essas informações e vocês vão responder a letrinha A e a letrinha B, ok? Quanto tempo ela levou para completar o treino? Veja como podemos calcular esse tempo. Escreva os tempos no quadro com as unidades de medida e some separadamente horas, minutos e segundos. Então, vocês vão voltar lá, vão colocar as horas, os minutos e os segundos de cada um das modalidades. Depois, verifique se a quantidade total de segundos pode formar mais um minuto e se os minutos podem formar 1 hora. Então, aqui vocês têm a distribuição: 1 hora mais 78 minutos mais 11 segundos, 1 hora mais 60 mais 18 mais 11. Professora, de onde surgiu esses 60 minutos mais esses 18? Daqui. Então, nesses 78 minutos, eu tenho 60 minutos mais 18 minutos. Tudo bem? Então, aqui, o que eu vou fazer nesses quadrinhos? Aqui é 1 hora, eu repito. Aqui é 1 hora, eu repito. Aqui, 60 minutos dá quanto? Quantas horas? 1. E o 18 é o quê? Minutos, continua como 18. E aqui vocês vão responder: 1 hora mais 1 hora dá quantas horas? Os minutos, volta para cá por minuto e a quantidade de segundo. E depois vocês vão responder aqui, ó. Ela levou
tantas horas, tantos minutos e tantos segundos para completar o treino. E a letrinha B, vamos comparar os tempos de Marina com os da atleta chinesa Yang Lianyun. Então, aí que foi a última a completar a prova nos Jogos Olímpicos de 2016. Bom, então quanto tempo ela gastou para completar essa prova? Então vocês vão analisar aqui, ó, as informações estão aqui: natação, ciclismo e corrida. Da mesma forma que vocês fizeram a letra A, agora vocês vão fazer com a atleta japonesa não, a atleta chinesa, tá bom? E aí vão responder aí. Ok, crianças? Então, por hoje é só. Bom final de semana para vocês, bons estudos, façam com muita atenção, porque nós vamos ter aula agora só terça-feira. Então, e não se esqueçam, terminou as tarefinhas, por gentileza me encaminhar as fotos, porque vocês sabem que é conteúdo que eu estou avaliando e vocês estão sendo avaliados nas tarefas. Então, por este motivo, vocês têm a obrigação e o dever de me mandar as fotos, tá bom, meus amores? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, bom 7 de setembro aí e até terça-feira. Tchau, tchau!